Olá pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula da turma de prática penal do curso de Direito da FACAP. Continuamos com nossas aulas remotas, já que ainda estamos no período de quarentena, com a faculdade ainda com suas aulas presenciais suspensas. Então, espero que vocês todos estejam bem, estejam conseguindo estudar, acompanhando as aulas à distância. Nós vamos falar hoje sobre alegações finais. Na aula que eu gravei anteriormente, nós falamos sobre a resposta à acusação, defesa preliminar. Hoje nós vamos falar sobre alegações finais, que é uma peça fundamental dentro de todo o procedimento no processo penal e tanto na sua vida prática como na sua vida seja de concurso, prova da OAB, é uma peça de suma importância porque ela, ela vai fazer uma abordagem da matéria fática e jurídica na sua maior profundidade em se tratando do procedimento que tramita no primeiro grau. Então, por essa razão, vocês precisam de fato ter conhecimento sobre essa matéria, sobre a elaboração da peça e também das teses jurídicas que serão abordadas nas alegações finais. Então, vocês vão receber essa aula juntamente com o material para acompanhar a aula. Como eu já tinha falado para vocês, é um material que simula os tópicos que eu coloco no quadro branco para acompanhar no momento da aula. Então vou mostrar para vocês aqui. Vamos começar a falar então de alegações finais. E a primeira coisa que vocês precisam saber é que as alegações finais, na maior parte dos procedimentos, ela passou a ser tendo como regra que ela seja apresentada de forma oral. E isso veio principalmente com a reforma do Código de Processo Penal em 2008 e passou a prever expressamente que na audiência una de instrução e julgamento também serão realizados debates orais. Então, alegações finais no Código de Processo Penal são chamadas de debates orais. Certo? Então, vamos falar primeiro sobre as alegações finais orais e depois nós vamos tratar das alegações finais escritas ou memoriais que devem ser apresentadas de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível apresentar de forma oral, serão substituídas por alegações finais escritas ou memoriais. Então, quando a gente fala em alegações finais orais, o fundamento legal, em se tratando de procedimento comum ordinário, o artigo 403 do Código de Processo Penal estabelece que, uma vez realizado o interrogatório do acusado, segundo o artigo 403 do Código de Processo Penal, vou mostrar para vocês aqui. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Então vejam só, como vocês sabem, a partir da Lei 11.719 de 2008, o procedimento comum ordinário, que houve essa grande modificação com a Lei 11.719, passou a prever a oralidade da audiência de instrução e julgamento e também a concentração dos atos que devem ser realizados em regra numa única audiência. Então, o artigo 400, que é o que estabelece a regra sobre a audiência de instrução e julgamento, estabelece que na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido,
a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do Código, que trata das cartas precatórias, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então veja que, regra geral, se faz tudo na audiência una, certo? E aí, não havendo requerimento de diligências, ou havendo requerimento, esse requerimento sendo indeferido, o juiz concederá às partes para apresentar alegações finais pelo tempo de 20 minutos respectivamente para a acusação e pela defesa, podendo se prorrogar por mais 10 minutos, e o juiz profere em seguida a sentença. Então é o seguinte, primeira coisa para vocês que vão atuar na vida prática é que você hoje vai para a audiência de instrução e julgamento preparado para apresentar as alegações finais de forma oral, tá? Não tem aquilo de chegar na hora da audiência de instrução e julgamento e chegar para o juiz dizer que não está preparado. Primeiro que não há previsão legal para não oferecer alegações finais quando o profissional não está preparado. Segundo que é um grande constrangimento que pode inclusive caracterizar abandono de processo, com o juiz aplicando multa, por exemplo, ao advogado por abandono de processo, e bem como comunicar o órgão de classe, né? Então, se for o representante do Ministério Público, o juiz poderá oficiar a corregedoria do Ministério Público. Se for a Defensoria Pública, também poderá oficiar a corregedoria. E se for, no caso da advocacia, poderá ser oficiada a OAB correspondente. Então vejam que o profissional tem que ir já devidamente preparado, tanto para a audiência, para a inquirição das testemunhas, para os debates durante a audiência, bem como para apresentar as alegações finais. E aí, eu já digo isso sempre aos alunos em sala de aula, é que vocês precisam treinar tanto a linguagem escrita como a linguagem falada. Então você tem que ir preparado, conhecendo o processo, tá? Quando se fala em alegações finais orais, não é chegar lá e ler uma peça que você fez escrita, tá? Não é isso. Alegações finais, elas precisam ser apresentadas de forma dinâmica, em que você vai de fato fazer uma sustentação oral. Tá? Você pode até levar apontamentos daquilo que é mais importante, fazer as anotações durante a audiência sobre depoimentos de testemunhas, sobre provas que foram colhidas durante a instrução, fazer um esboço, tá? Mas você precisa já ir preparado para poder apresentar as razões finais de forma oral. E aí é de fato uma sustentação oral em que você vai levar ao julgador as razões de convencimento. Então precisa estar muito bem estruturada a sua tese, a sua fundamentação, o momento em que você vai apresentar as alegações finais, a sua sustentação precisa estar muito bem encaixada, precisa estar muito bem estruturada. Então, quando você começar a falar sobre, por exemplo, você vai levar as alegações finais prontas, chega lá para poder dar um pendrive, qualquer coisa, isso também não é o que prevê a lei. Então não é levar um pendrive para poder o juiz chegar e imprimir, jogar no processo ou colocar dentro do processo. É de fato apresentar ao julgador, naquele momento ali, os argumentos, olhando olho no olho, para que o juiz se convença dos argumentos levantados, seja pela acusação ou seja pela defesa. Tá? Então você pode seguir um padrão de sustentação oral, você começa se dirigindo ao juiz, tá? Excelentíssimo senhor juiz, da vara X, fulano de tal, representado pelo seu advogado, ou fulano de tal, representado pela Defensoria Pública, ou o Ministério Público do Estado,
vem apresentar, na forma do artigo 403 do Código de Processo Penal, as alegações finais orais. E aí você faz um breve relato ou síntese do processo, de forma muito breve, dizendo que, conforme se verifica dos autos, o acusado foi denunciado pela prática do crime tal, foi citado, apresentou resposta à acusação, foram ouvidas tantas testemunhas na audiência de instrução e julgamento, e agora o processo chegou na fase de alegações finais. Qual é a tese principal da acusação? Qual é a tese principal da defesa? E aí você começa a discorrer sobre a tese e as razões que fundamentam a cada uma dessas teses, tá? E você pode ir para teses subsidiárias, e ao final você chega com os pedidos, tal como se faz numa alegação final escrita. Mas lembrando, não é uma leitura de uma alegação final escrita, e sim é uma fundamentação, uma sustentação oral, mas que você pode seguir todo um padrão de uma alegação como se fosse uma alegação escrita, certo? Uma sustentação oral, mas seguindo os parâmetros. Tese 1, qual é a tese principal da acusação? Qual é a tese principal da defesa? E aí, qual é a tese subsidiária da acusação? Qual é a tese subsidiária da defesa? Você começa a pontuar cada uma das teses, trazendo os argumentos que vão fundamentar cada uma delas. E depois você vai para o pedido. Em razão disso, a defesa vem pedir a absolvição por ausência de prova da autoria, a defesa vem pedir a exclusão da qualificadora que não está demonstrada nos autos, e assim você chega a toda aquela estrutura básica de uma peça, tá? Mas você faz isso dentro de uma sustentação oral, trazendo os argumentos de forma clara, pontuando de forma muito objetiva, clara e firme cada uma das teses, tá? É preciso que fique muito claro para o julgador o que se sustenta naquela alegação final oral, tá? Então, sempre é importante que vocês, quando estiverem atuando na sua vida profissional, levem essa estrutura em mente já, mas com a inteligência e também com a experiência de, quando estiver na audiência, saber anotar aquilo que é importante para ser explorado como tese de sustentação nas suas alegações finais orais, tá? Então, em se tratando de alegações finais orais, eu vou mostrar para vocês aqui que o fundamento, em se tratando do procedimento comum ordinário, o artigo 403 do Código de Processo Penal. Se for o procedimento especial do Tribunal do Júri, eu vou falar aqui dos principais procedimentos, tá? Não vou falar de todos, obviamente, mas o procedimento especial do júri é o artigo 411, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, e no procedimento especial da Lei de Drogas é o artigo 57 da Lei 11.343 de 2006, certo? Então, feito esses esclarecimentos sobre alegações finais orais, vamos falar então de alegações finais escritas, que também são chamadas de memoriais ou memoriais escritos. Como eu disse para vocês, a regra geral hoje é que as alegações finais, em qualquer um desses três procedimentos que eu falei aqui, é que elas sejam apresentadas de forma oral, tá? Já na audiência una de instrução e julgamento. Mas tem hipóteses em que elas são substituídas. Por exemplo, complexidade do caso, o número de acusados, ou foi deferido uma diligência requerida após o interrogatório do acusado. Então, ou foi expedida uma carta precatória para realizar o interrogatório do acusado em outra comarca. Então, quando não for possível, por algum desses motivos, normalmente a complexidade do caso, né, aí sim serão substituídas por memoriais escritos. Então, as hipóteses de substituição por memoriais escritos estão previstas na lei, seja de forma específica, como é o caso
do procedimento comum ordinário ou por analogia, utilizando o procedimento comum ordinário para o procedimento especial do júri e o procedimento especial da lei de drogas. Tá? Então, como eu disse para vocês, essa é uma peça em que você vai explorar todos os argumentos jurídicos que devem ser sustentados no primeiro grau do procedimento comum ordinário, do procedimento especial do júri ou do procedimento especial da lei de drogas. Então, se tratando de peça no primeiro grau de jurisdição, a alegações finais é sem dúvida a peça mais importante. Tá? Enquanto nós temos a resposta à acusação, que pode ou não fazer uma argumentação mais profunda, nas alegações finais você deve fazer a análise mais profunda do conjunto probatório, de todas as teses jurídicas que devem ser levantadas dentro dessa peça que é chamada de alegações finais. Então vamos lá. O fundamento legal, em se tratando do procedimento comum ordinário, o artigo 403, parágrafo 3º, que estabelece o seguinte: o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Ou seja, 5 dias é o prazo, em se tratando da Defensoria Pública 10 dias, porque o prazo é em dobro, sucessivamente, ou seja, primeiro para a acusação e depois para a defesa. Não é prazo comum, esse prazo sucessivo. Então, em se tratando de complexidade, número de acusados, e tem também a hipótese que se defere a diligência, no caso do artigo 403, quando havendo requerimento de diligência, ele for deferido, também serão apresentadas de forma escrita essas alegações finais. E não há previsão específica no procedimento do júri, então se aplica por analogia o artigo 403, parágrafo 3º do CPP, e também não há previsão específica na lei de drogas, então se aplica também o artigo 403, parágrafo 3º do CPP por analogia. Então esse é o fundamento legal para as alegações finais escritas, também chamado de memoriais. Tá? E aí vocês devem ter muita atenção no tocante às alegações finais, porque é uma peça de suma importância e é o momento em que você deve explorar todas as teses possíveis juridicamente. Tá? Então, eu disse para vocês que muitas vezes na resposta à acusação ou na defesa preliminar, por estratégia, por exemplo, da defesa, não se antecipa alguma tese principal ou alguma tese subsidiária, exatamente porque ainda não se teve a instrução probatória. E a defesa, por estratégia, pode ainda aguardar que se tenha primeiro a argumentação da acusação para depois fazer a sustentação em sede de alegações finais. Assim como a inicial acusatória, também falei para vocês, não se faz ali uma análise aprofundada das teses de acusação, mas ali só inaugura de forma ainda inicial a acusação. Mas em se tratando de alegações finais, tanto a acusação como a defesa devem fazer uma exploração já bem mais aprofundada das provas que foram produzidas, então não é necessário pontuar as provas, né? E também sobre todas as teses jurídicas possíveis. Então a gente vai fazer aqui a análise de tese principal e tese subsidiária. Tá? Então, vocês estiverem fazendo prova de concurso, prova da OAB, saibam que alegações finais é uma peça muito recorrente. É mais comum ser cobrado tanto em prova de concurso como em prova de OAB a peça de alegações finais. Porque o que o examinador vai querer de vocês? Que vocês explorem teses jurídicas, teses processuais, teses de direito material, teses subsidiárias com relação à aplicação da pena. Tudo isso
é possível ser argumentado em sede de alegações finais. Então, quando se fala em tese principal, por exemplo, nas alegações finais da acusação, pedido de condenação. Em todas as penas previstas para o dispositivo tal, seria aí a tese principal. E teria como tese subsidiária, por exemplo, a condenação só por um dos delitos, a absolvição de outro, ou exclusão de uma qualificadora que não ficou demonstrada, e aí seriam as teses subsidiárias. E eu, além da tese principal e subsidiária, eu posso ter teses preliminares, que são as chamadas preliminares de mérito, ou preliminares ao mérito, como, por exemplo, o reconhecimento de uma prescrição ou uma nulidade processual. São teses preliminares que podem ser suscitadas antes do mérito. Tá? Então, eu posso ter uma tese que é de nulidade processual, diz respeito ao procedimento, diz respeito ao indeferimento de uma prova de forma indevida. Então, são teses preliminares que vocês vão organizar na sua sustentação nas alegações finais de forma preliminar, chamada preliminar de mérito, certo? Então, voltando aqui ao material. Então, as teses principais ou teses subsidiárias, e aqui como eu estou dizendo para vocês, muitas vezes vou colocar aqui a título de exemplo, mostrando como se faz normalmente na defesa, tá? Alegações finais da defesa. Você pode vir, por exemplo, com a tese preliminar de nulidade processual, por ausência de citação. Imagine que o réu não foi devidamente citado. Então seria uma nulidade desde o início, tá? Ou uma tese inicial preliminar de ausência de pressuposto processual ou de condição da ação, ou muito comum, por exemplo, a tese preliminar de prescrição, extinção da punibilidade. Mas aí você vai para a tese principal, argumentando, por exemplo, a absolvição por ausência de prova da autoria, ou tese principal, a absolvição por ausência de tipicidade, ou ausência de materialidade, ou absolvição por uma causa excludente da ilicitude, tá? E aí você vai para a tese subsidiária, argumentando, por exemplo, que se caso não seja acatada, e aqui você tem que ficar muito claro de que a tese subsidiária não enfraquece a tese principal, tá? Você está fazendo aqui exatamente com base no princípio chamado princípio da eventualidade. Tá? A defesa argumenta muito isso, chama com base no princípio da eventualidade. A defesa avança se, caso não acolhida a tese principal, que seja acolhida a tese subsidiária. E no âmbito jurídico isso é muito comum. Tá? O fato de fazer uma argumentação de uma tese subsidiária não vai enfraquecer a tese principal. Então você pode, por exemplo, requerer uma desclassificação, ao invés de ser um crime X para um crime Y, que é um crime menos grave do que o crime inicialmente apontado, ou então a exclusão de uma qualificadora, ou o reconhecimento de uma causa de diminuição de pena, ou o reconhecimento de um atenuante, ou a aplicação de um regime inicial mais brando. Então, são todas teses subsidiárias. O que é importante é que vocês organizem isso por cada uma dessas teses subsidiárias, sejam por tópicos. Tá? Eu vou mostrar para vocês o modelo de alegações finais aqui, para que você então compreenda melhor que cada uma dessas teses elas precisam então ser construídas dentro de um texto, tá? Que cada tese fique muito bem separada. Então, tese principal, absolvição por ausência de prova da autoria. Tese secundária ou subsidiária, exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. Tese subsidiária 2, causa de diminuição de pena X ou atenuante da confissão. E aí você vai pontuando cada uma delas, tá? Então, mas é necessário que fique muito bem organizado na sua prova,
no seu exame da OAB, até na sua vida prática também. Cada vez que você faz uma peça muito bem organizada, muito bem estruturada, ela fica muito bem fundamentada e assim fica mais fácil e mais visível para o julgador o que você está sustentando, tá? Então, voltando aqui mostrando para vocês novamente que a estrutura básica das alegações finais segue também a estrutura que eu já tinha falado para vocês para qualquer peça. O endereçamento, é necessário que você faça o endereçamento devidamente para a autoridade competente, tá? Então verificar isso, o processo já existe, você sabe então qual é o juízo competente, tá? A introdução, como já falei para vocês, é aquela parte em que nós temos a parte onde se coloca o nome do acusado, o número do processo, a parte inicial em que se coloca a pessoa que está peticionando, fulano de tal, qualificado nos autos por seu advogado ou pelo representante da Defensoria Pública, vem apresentar na forma do artigo 403, parágrafo 3º, alegações finais na forma de memoriais, conforme as razões abaixo expendidas. Você faz uma síntese processual, tá, do que o réu foi citar, o réu foi acusado da prática do crime X, foi citado, apresentou resposta à acusação, no dia tal teve audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e interrogatório do réu. O Ministério Público apresentou alegações finais de forma escrita nas páginas tais, pedindo a condenação, e agora vieram os autos para apresentar alegações finais na forma escrita. E aí, essa é a síntese processual, e aí você vai para os fundamentos jurídicos, que é exatamente dentro dos fundamentos jurídicos que vão caber as teses, tanto as principais como as subsidiárias, e depois os pedidos correspondentes com base nos fundamentos jurídicos. Então, essa é uma estrutura básica que eu vou mostrar para vocês aqui, alguns modelos para que a gente consiga então vislumbrar melhor. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês um procedimento do procedimento comum, tá? Alegações finais do procedimento comum, onde se tinha uma acusação de um crime de furto, tá? Então, aqui o cabeçalho, direcionado ao juiz da direito da comarca de São Caetano, Pernambuco. Então, um modelo que eu já utilizava quando atuava lá em São Caetano. Você coloca, isso aqui é o endereçamento, certo? Número do processo, nome do acusado. Isso aqui já faz parte da introdução, como eu falei para vocês. Tanto o número do processo como o nome do acusado dentro da introdução. E aqui o cabeçalho, Defensoria Pública, intermédio de seu órgão de execução, tal. Vem aqui são dispositivos que regem a carreira da Defensoria Pública, tá? Vem com a rima no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, apresentar tempestivamente na forma de memoriais as alegações finais do acusado Orlando da Silva, na forma das razões abaixo expendidas. E aí, breve relato dos fatos, que é a síntese processual. Lembre-se o seguinte: se você estiver fazendo uma prova de concurso ou de OAB, verificar se foi dispensada a apresentação dos fatos, tá? Ou o resumo dos fatos. E aí você não precisa, você já vai lá logo para a fundamentação jurídica. Mas se não tiver isso, você precisa fazer de forma muito breve e objetiva, né? O Ministério Público deflagrou a ação penal imputando ao acusado a prática da lei prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Segundo se veicula na peça inicial, no dia 2 de fevereiro, por volta no Hospital Total, o órgão denunciado ter subtraído 3 botijões de gás,
mediante arrombamento de 2 cadeados. A denúncia foi recebida no dia tal. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Durante a instrução foram ouvidas 2 testemunhas arroladas. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da acusação nos termos iniciais. Eis a síntese processual. Aí os fundamentos jurídicos. A primeira tese foi o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porque aqui o réu era confesso. Então o que se buscava aqui era retirar a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que não tinha perícia para testar o resultado lesivo praticado. Então era pacífica a jurisprudência do STJ. Então esse é o primeiro ponto dos fundamentos jurídicos. Essa aqui era a tese. Veja que não tem uma tese de absolvição. A gente já foi para a tese, agora para uma tese que exclui a qualificadora, e por não ter tese, essa passa a ser então uma tese principal, tá? Porque se não tem uma tese de absolvição, a exclusão de uma qualificadora passa a ser uma tese principal. E aí a fundamentação, com jurisprudência e tal. Aí sim vem uma tese subsidiária, que é a aplicação da causa de diminuição de pena, para o pequeno valor da coisa subtraída. É uma tese subsidiária. Uma outra tese subsidiária, aplicação da atenuante da confissão espontânea, redução da pena aquém do mínimo, é uma outra tese subsidiária. E depois os pedidos, que devem corresponder às teses que estão sendo sustentadas na fundamentação. Então, a exclusão da qualificadora, a aplicação da forma privilegiada, que é a causa de diminuição de pena, reconhecimento da confissão espontânea, e além de colocar aqui o direito de recorrer em liberdade, fixação de regime aberto, substituir a reprimenda por restritivo de direito, etc. Então, são todas teses subsidiárias. Tá? Então, esse é um modelo básico de alegações finais. Não há complexidade aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então vejam que a estrutura sempre tenta pontuar cada uma das teses num tópico específico. E assim você vai explorando cada uma das teses. Por isso que eu digo que alegações finais é a peça mais importante em primeiro grau de jurisdição. Normalmente muito cobrada também em sede de concurso e OAB. E vou mostrar para vocês aqui agora uma peça do procedimento do Tribunal do Júri, tá? Então, endereçamento, aqui um endereçamento específico, porque se trata de vara privativa do Tribunal do Júri, da comarca de Petrolina, número do processo, nome dos acusados, e aqui vem também o cabeçalho. Como eu disse, o fundamento é o artigo 403 do Código de Processo Penal por analogia, porque não tem apresentação de memoriais escritos de forma específica no Código de Processo Penal para o procedimento do júri. Tá? E aí, a síntese processual, como eu disse para vocês, você pode botar dos fatos ou da síntese processual, que é de forma objetiva, você vai sintetizar o que aconteceu no processo. E aqui os fundamentos jurídicos. No procedimento do júri, ou você pede a absolvição sumária ou a impronúncia, como argumento principal aí, que a tese principal foi o pedido de impronúncia, tá? Por ausência de indícios de autoria em relação a um dos acusados, já que eram 2 acusados. E aí se fundamentou as razões pelo fato de que não há prova suficiente para submeter ao tribunal do júri. Tá? E em relação ao outro acusado, a tese era a exclusão de uma qualificadora, já que ele era confesso. Tá? Aí a tese era a exclusão da qualificadora. A qualificadora do motivo torpe. E aí os pedidos que devem corresponder à fundamentação. A impronúncia com relação ao acusado tal e a exclusão da qualificadora com relação ao acusado
a relação ao outro acusado. Então aqui nós temos uma tese, um exemplo de tese também principal e tese subsidiária para um dos acusados, tá? E aí vou mostrar para vocês um outro modelo aqui. Também do tribunal do júri. E a estrutura segue a mesma. Tá? Aqui a tese tem a síntese processual. Também o pedido foi de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. E vem a sustentação, a argumentação. E o pedido aqui é o pedido de impronúncia. Então vejam que depende muito do procedimento e a forma como você vai argumentar cada um dos tópicos. O importante é que você, quando estiver fazendo qualquer peça relacionada à alegação final, em qualquer um dos procedimentos, é que você tenha muita atenção em cada tese que seja possível alegar. Primeiro você verifica, tem alguma nulidade para ser argumentada? Se tiver, vai argumentar. Tá? Você não pode deixar de passar, por exemplo, a pessoa não foi citada, você vai deixar de argumentar que houve ausência de citação. Isso a ausência de citação ou a sua deficiência é nulidade absoluta do processo. Ou até que não foi apresentado pela defesa a resposta à acusação, que também leva à nulidade do processo. Então você não vai arriscar deixar de alegar uma nulidade que pode depois resultar numa condenação ou até numa nulidade posterior. Depois verificar se tem algum caso de extinção da punibilidade. Tá? O processo a extinção da punibilidade pode ser declarada a qualquer momento, de ofício. Então você pode alegar em sede de alegações finais. E depois verificar se é possível alegar uma tese de condenação, uma tese de absolvição, lembrando que a acusação, ainda que seja levada pelo Ministério Público, o Ministério Público pode também pedir absolvição, tem independência funcional para isso. Tá? Não é porque o Ministério Público ofereceu iniciar a acusatória que ele não possa, depois, ao final da instrução, se convencer que não é o caso de pedir a condenação. E aí, depois de você verificar, por exemplo, quanto defesa, que é possível alegar uma absolvição por ausência de prova da autoria, ou ausência de prova da materialidade, ou porque o fato não se constitui crime, ou aí seria a ausência de tipicidade, né? Ou até uma causa excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, ou causa excludente da culpabilidade, coação moral irresistível, ou erro de proibição, ou inimputabilidade. Então é possível alegar também causa excludente da culpabilidade. Seriam teses aí também que levariam à absolvição. No caso da imputabilidade, pode levar à absolvição imprópria com a fixação de medida de segurança. E depois verificar se é possível alegar alguma tese subsidiária. Tá? Exclusão de qualificadora, aplicação de uma causa de diminuição de pena, aplicação de atenuantes, aplicação de regime prisional menos gravoso, um semiaberto, um aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação da pena no seu mínimo legal, e é possível também alegar aí ao final que em caso de condenação se é concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, verificando, por exemplo, se não estão mais presentes os requisitos da prisão preventiva. Tá? Então, em alegações finais também você pode se manifestar sobre o direito de recorrer em liberdade, caso não haja os requisitos para se decretar a prisão preventiva. Até porque a sentença que ainda não transita em julgado, ou a decisão de pronúncia em caso do tribunal do júri, não é ainda uma decisão definitiva, cabe recurso. Então,
como cabe recurso, qualquer prisão ainda é prisão provisória, tá? Prisão preventiva. Então, que precisa ter os requisitos legais para a sua decretação. Então, você pode então se manifestar sobre isso também em sede de alegações finais. Se atentar que nos pedidos, os pedidos devem corresponder àquilo que foi sustentado em sede de fundamentação jurídica. Tá? Dentro dos fundamentos jurídicos, você vai para os pedidos de forma muito mais breve, obviamente, mas de acordo com o que está previsto na fundamentação jurídica. Então, se atentem que este é o momento de você fazer a argumentação com todos os fundamentos daquilo que foi apurado de prova sobre os fatos e também a fundamentação jurídica, abordando todas as teses de direito possíveis. Então, esse é o momento de fazer aí toda a sua sustentação, seja de forma oral, seja na forma escrita, mas principalmente na forma escrita, se você for fazer prova de concurso, prova da OAB, se atentar bastante para isso. Você poderia me perguntar, eu vi que é o momento que pode citar a jurisprudência, sim, tá? Não precisa ficar enchendo seu texto de jurisprudência, tá? Doutrina também pode citar doutrina, mas também não precisa ficar enchendo o texto de doutrina. Tá? Você pode sim citar a jurisprudência, citar a doutrina para poder trazer mais fundamentos para a sua tese, mas não precisa ficar cansativo colocando muito só para poder ter mais páginas na sua fundamentação. Não é nesse momento que você vai fazer uma boa alegações finais só com volume, tá? E sim a qualidade da sua argumentação. Então, dessa forma, a gente já ir passando dos 40 minutos de aula, para que as aulas não fiquem muito cansativas e também pesadas quando for serem postadas no YouTube. A gente encerra por aqui sobre alegações finais. Qualquer dúvida vocês podem mandar tanto por e-mail como também pela plataforma Moodle. Eu vou encaminhar para vocês mais um caso para a apresentação de uma peça. Tá? Então, enquanto não voltarmos às aulas presenciais, ou se não voltarmos esse semestre, a gente vai ver como a gente faz para poder receber essas peças, mas eu já vou encaminhar para o e-mail de vocês e também vou colocar na plataforma Moodle mais um caso para a elaboração das peças. Tá? Então, bons estudos, façam bom proveito das aulas, vão praticando. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula.